Bom dia, igreja. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Que bom estar aqui. Alguém pode trazer uma cadeira para botar aqui para mim? Eu não sei se eu vou aguentar. Traz uma cadeira alguém aí. Aquelas de plástico, cinzazinha. Por favor. Você está com a sua Bíblia aí? Se tiver, abra. Efésios capítulo 4. Esse é o texto. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 11. Por favor. Efésios capítulo 4. Não sei se vocês já estão sabendo, mas está para chegar o Lucas Gabriel. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Que bênção. Lucas capítulo 4, nós vamos ler do versículo... Eu sei que é Efésios. Vocês estão pensando que... Efésios capítulo 4. Daqui, irmã. Não precisa subir não. Só deixar aqui. Eu não sei se eu vou aguentar tudo isso. Diz assim a palavra do Eterno. E Ele mesmo. Repita comigo. Mais uma vez, bem forte. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O versículo 12 vai dizer o porquê que ele fez isso. Com vista ao aperfeiçoamento. Repita: aperfeiçoamento. Dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15 diz: mas seguindo a verdade. Você pode dizer amém? Amém. A verdade em amor, cresçamos, repita, cresçamos. Em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Nós vamos falar sobre o governo a partir do dom apostólico. E quando a gente olha para esse texto, eu quero deixar claro que eu não estou falando do título apóstolo, mas do dom apostólico. Da mesma forma que nós temos na IBCB muitos com dons de mestre, muitos com dons de pastor, mas ainda não receberam a imposição de mãos, o título de pastor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O dom apostólico, o governo a partir do dom apostólico. O texto que nós acabamos de ler, o versículo 11, vai dizer que Ele mesmo concedeu uns para apóstolos.
Esses dons aqui de Efésios capítulo 4, ele também é chamado, é conhecido como dons ministeriais. Outros também chamam como dons de governo. E a partir do dom apostólico, nós queremos discorrer aqui junto com os irmãos, nesta manhã, como uma peça montando um quebra-cabeça, e que eu creio que o Senhor há de colocar a próxima peça hoje à noite. Você pode dizer amém? Amém. Hoje à noite. Irmãos, o governo apostólico, ele não controla o sobrenatural, mas ele tem o cuidado de estabelecer fundamentos para que o sobrenatural ele permaneça saudável, para que ele produza maturidade e ele cumpra a sua missão. Levar a igreja a compreender que Deus não deseja apenas um povo que profetize, que flua no sobrenatural, mas que o Senhor quer é que haja uma comunidade madura, estruturada, edificada sobre fundamentos sólidos. E aí você já sabe que nós estamos falando de Cristo e da sua palavra. Nós podemos amar os dons, mas antes de amá-los, nós temos que amar muito mais o Senhor, quem dá os dons. Nós vivemos em dias que muitos desejam os dons do Espírito, mas poucos desejam responsabilidade. Poucos querem lavar o banheiro. Poucos querem mudar dentro da sua casa para ser um homem melhor, uma mulher melhor. Mas querem fluir nos dons. Querem chegar na igreja e impor as mãos. E aí é que entra o dom apostólico. Para balizar, para corrigir, para dizer que, olha, não é para parar de fazer isso, mas é para se consertar nisso. Há igrejas que possuem muitas palavras proféticas, mas pouca transformação. E louvado seja o nome do Senhor, que para onde a gente olhar aqui, a gente vai ver transformação. Você pode dizer amém? Olha para alguém que está do seu lado assim e diga, pode dizer, eu vejo transformação na tua vida. Diga isso, é para a glória de Deus. Há igrejas, irmãos, cheias de experiência, mas vazias de maturidade. Vazia, qualquer coisinha dói, qualquer coisinha não vem, qualquer coisinha não faz. Cheias de experiências, mas nenhuma maturidade. O Senhor, Ele quer tratar conosco por completo. O mesmo Espírito, o mesmo Cristo que derramou os dons do Espírito, é o mesmo Cristo que quer usar-nos para governar a igreja, para cuidar da igreja. Quando a gente olha aqui o texto de Efésios capítulo 4, nós vamos ver que Paulo, ele não diz, presta atenção, ele não diz que há apenas o dom profético. Ele fala que ele deu e concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Nenhum ministério desse, Wallace, existe e deve viver isoladamente, porque todos são para a edificação do corpo de Cristo. O evangelista ganha, o pastor pastoreia, o mestre ensina, o profeta revela e o apóstolo conduz e cuida para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. O Espírito Santo, ele produz o mover, ele produz o profético,
Contudo, irmãos, o governo apostólico, ele preserva o mover. Ele protege. Ele cuida. Muitas das vezes aqui na IBCB, eu protegi o profético, saindo da frente. Havia a absoluta certeza de que era Deus. Então, se é Deus, eu só tenho que deixar acontecer. A minha presença não pode ser uma presença tolhidora, inibidora. Tem que ser uma presença facilitadora. E tem que ser também uma ausência que deixa acontecer. Não que exime de responsabilidade. Não quer se comprometer. Pelo contrário. Quando eu dou um passo para trás, é porque eu quero, e o Espírito Santo quer, que você cresça nisso. Que você cresça nele. Que você avance. E que você não precisa, muitas das vezes, olhar para mim, mas você tem que olhar para ele. O primeiro ponto dessa ministração é que um governo apostólico, ele tem o cuidado de estabelecer fundamentos. Essa conferência é uma prova disso. É uma prova disso. Efésios capítulo 2, o versículo 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Estabelecer fundamentos. Essa palavra fundamentos aqui, ela dá um entendimento de uma base estrutural em uma construção. Paulo vai dizer nesse texto que Jesus Cristo, ele é a pedra principal, a pedra angular. Enquanto os testemunhos dos apóstolos, dos profetas, eles constituem um fundamento sobre esse fundamento que é Cristo. E a qual a igreja ela é edificada. Isso não quer dizer que os apóstolos, os profetas, eles estavam substituindo Cristo. Não, de forma alguma. Eles testemunhavam de Cristo e eles apontavam para Cristo. O fundamento não é a personalidade do ministro. O fundamento não é aquele que tem o dom. O fundamento é a revelação de Cristo, que é confiada à igreja, que é derramada sobre a igreja, que é dada à igreja para a edificação da própria igreja. Quem lembra aqui da história de Neemias, aquele copeiro do rei? A visão que Neemias recebe de Jerusalém foi uma visão profética. Mas a execução do que ele viu foi apostólico. Ele organizou equipes. Ele distribuiu responsabilidades. Olha o que eu vou dizer aqui agora. Alguns irmãos vão lembrar do que a gente já viveu aqui na IBCB há anos atrás. Neemias, ele enfrentou oposições. Neemias administrou os recursos. Neemias fortaleceu o povo. Se não houver o governo, a visão, ela fica no campo do sonho apenas. Apenas no campo do sonho. Eu já disse aqui, há tempos atrás, há 8 anos, o pastor Magson disse:
Vamos capitalizar a igreja, que vai chegar a hora de nós conseguirmos comprar um grande imóvel. Vamos guardar, vamos cuidar disso. Vamos aplicar, vamos guardar, vamos cuidar. Será? Presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora, irmãos. Há pessoas esperando. Presta atenção nisso. Há irmãos aqui esperando uma nova profecia sobre a sua vida. E sabe o que Deus está esperando? Que você se mova baseado naquela profecia que Ele já te deu. Um arquiteto faz um projeto lindo, coloca lá no computador e a gente vê aquilo em 3D, a gente entra pelo imóvel. Aquele imóvel, ele é construído e a gente admira aquele prédio de diversos andares, vidros espelhados, elevadores, tantas coisas. Mas ninguém vê a fundação daquele prédio, mas ela está lá, é ela que sustenta, ela está lá, ela tem que estar lá. O governo apostólico, ele é essa fundação que tem que estar lá. Pode ser que apareça o profeta, pode ser que apareça o mestre, pode ser que apareça o evangelista, pode ser que apareça o pastor, pode ser que o apóstolo nunca seja visto, mas ele tem que estar lá. Ele é fundamento, ele protege, ele dá a direção, ele cuida. E como é bom ver tantos irmãos nessa IBCB que tem esse dom. Talvez você não apareça tanto, mas você está aí. Lembra do pastor Douglas ontem falando das porções, da composição do óleo da unção? Talvez você se ache aquela menor porção, mas você não pode faltar. Você está aí, você faz parte, você é importante, você é insubstituível. Você é alguém que está nos planos de Deus para o que Ele quer fazer nesse tempo e nesse lugar. O governo apostólico, ele organiza aquilo que o profético revela. Ele organiza. Essa semana, eu, Débora e Lu, e Sid Clay e mais alguns estávamos numa mesa, num apartamento, lá em Belo Horizonte. E eu perguntei para a pastora Cida, que estava colocando os caldos na cumbuquinha para todo mundo comer. Eu perguntei, pastora Cida, quantas conchas a senhora está colocando em cada cumbuquinha? Ela falou 2. Aí eu falei, todos vão poder comer 3 vezes. Eles, porque foi eu que coloquei cada concha em cada pote. Eu sabia quantas pessoas poderiam comer e quantas poderiam repetir. Eu sabia. Um dos pastores que estava lá falou, mas até isso o senhor viu? Eu falei, eu tive que fazer o caldo para trazer, eu tinha que saber. Em Atos capítulo 15, a igreja se depara com uma problemática, deve ou não, tem ou não, que fazer a circuncisão naqueles que não são judeus, estão se convertendo. E aí esse problema foi levado ao presbitério, à liderança, ao conselho. A igreja estava vivendo ali algo que precisava ser resolvido. Diante de um mover de tantas conversões,
Os gentios estavam sendo salvos. Mas aí surge então essa crise. E era necessário discernimento, movimentos, ações resolutivas. E aí a gente vê que Pedro, ele traz um testemunho. Barnabé, ele conta milagres. Paulo, ele apresenta evidências. Tiago organiza as decisões. Olha só, irmãos, percebe? Cada um com o seu dom. Nenhum dom foi maior do que nenhum outro dom. Cada um apresentando o seu dom. Não houve competição entre os dons. Não houve. Mas houve cooperação ministerial. E o resultado foi o quê? A unidade da igreja. Chegaram a um senso comum. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, toda revelação, querendo a gente ou não, ela vai passar pelo discernimento da comunidade. Ela vai passar pelo teste de prova. Será que isso é de Deus mesmo? Será que essa direção é de Deus mesmo? E aí, queridos, o verdadeiro profético, o sobrenatural, aquilo que é de Deus, não tem medo de avaliação. Não tem medo, não se preocupa. Não se preocupa. A gente sabe o que é de Deus acontecendo conosco, e a gente sabe que o mesmo Espírito há de testificar, há de confirmar, há de dar paz, há de confirmar toda a direção. Eu mencionei Atos 15, e Atos 15, no versículo 28, diz assim: pareceu bem, preste atenção nisso, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A nós. Você está incluído nesse propósito. Você está incluído nessa direção. Você está incluído, você está com a mão no arado também conosco. Você também está. Deus também deseja, através de você, confirmar, cooperar, ajudar, para que a obra avance, para que o corpo seja edificado. A gente pode, irmãos, ora decidir algumas coisas por votação, ora por conselho, ora, sabe, por uma direção de alguém, mas, irmãos, temos que estar debaixo do Espírito Santo de Deus. Que Ele seja exaltado, que Ele cresça. Onde, presta atenção nisso, na casa, na igreja, onde não há o governo, toda impressão pessoal, individual, corre o risco de ser chamada de voz de Deus. Temos que ter cuidado com isso. O governo apostólico protege a igreja. Efésios 4:14, o texto que nós lemos diz: para que não sejamos como meninos, levados por todo vento de doutrina. O objetivo do governo apostólico não é controlar ninguém, mas é proteger. É proteger. Eu fiquei preocupado com a Ana Raquel. Cadê a Ana Raquel? Você está sentada? Mantenha-se sentada, porque toda vez que você levanta eu vejo você no chão. Cuide disso. O governo apostólico protege. Cada um com a sua função. Quando Moisés
ele vai lutar com os amalequitas. Josué estava lá na peleja lutando. Agora Arão e Hur sustentavam os braços de Moisés. Cada um exercia a sua função naquele momento. Mas a vitória só aconteceu porque havia um governo, porque havia alguém. Quando toda pessoa, quando qualquer irmão, ele faz apenas o que sente vontade de fazer, isso irá terminar em confusão. Mas quando cada um ocupa o seu lugar, um segura um braço de um lado, outro segura o braço do outro, o outro está lá no campo, o outro está lá com as mãos erguidas, o reino de Deus é estabelecido. O reino do Senhor é estabelecido. Estabelecido como discípulos, que obedecem ao seu Senhor, que entendem o seu papel. E talvez o maior desafio de um governo apostólico não é trazer visitantes para a sua igreja, não é tornar pessoas membros da sua igreja, mas é tornar pessoas discípulas de Jesus. Porque o frequentador da igreja, muitas das vezes ele vem, gosta, aplaude, participa, mas não é discípulo. Às vezes o membro da igreja não é discípulo, mas o discípulo, se ele for frequentador de início, ou se ele estiver membrando, meu irmão, o discípulo é diferente. O discípulo, ele entendeu o papel dele, o lugar dele, a função dele, o propósito dele. Ele entendeu. Ele entendeu. Ele não está aqui para gostar, ele está aqui para servir. Ele está aqui para servir. Ele não importa se ele vai doar o tabuleiro de empadão e depois ele vai ter que, servir os empadões e depois ele vai ter que comprar o empadão que ele doou. Ele não está pensando, isso não é preocupação na cabeça dele. Não é. Eu sou uma pessoa muito entendida na área da música, vocês sabem muito bem disso. Estamos numa conferência, o assunto é sério. Imagine uma belíssima orquestra, com todos os instrumentos possíveis. E por estarem ali, aqueles músicos, certamente é porque eles são excelentes. Mas se não houver alguém, se não houver o maestro, mesmo sabendo, não haverá edificação. Haverão alguns sons. O problema não vai ser a falta de talento, a falta de capacidade, isso não será o problema. Mas o problema é a ausência da direção. E isso acontece com muitas igrejas. O governo apostólico não é para apagar as vozes, mas ele existe para produzir harmonia. Igual hoje aqui, igual na consagração, na última segunda-feira, em prol do encontro com Deus, eu vendo aqui irmãos profetizando, irmãos orando uns pelos outros, uma presença de Deus, um mover do Senhor, e eu ali atrás, sentadinho, e o Senhor ministrando ao meu coração. Daqui a pouco vai uma aleluiada lá orar por mim. E tudo que ela ora testifica com tudo que eu orei, que eu falei durante todo aquele dia. E eu fiquei ali atrás pensando, não sei nem se eu devo pensar isso, mas eu acho que se Jesus vier,
Ele vai ficar feliz com a nossa igreja. Eu acho que se Jesus vier buscar a igreja, eu acho que Ele vai, eu não sei nem se eu devo pensar nisso, eu acho que Ele vai ficar feliz do meu pastoreio. Embora eu sei que eu sou pequeno demais. O governo apostólico, ele precisa gerar maturidade nas pessoas. Você deve fluir nos dons. Você deve, como quem senta num restaurante, pega o cardápio, e tudo que está ali, você pode pedir. Tudo que está na Bíblia, você pode pedir, é para você. Não há nada que o Senhor vai dizer, não, isso daí não é desse tempo mais, gente. Isso daí não é para a sua denominação, isso daí não é para... Não. Está na palavra, é para o servo de Deus. Mas ao mesmo tempo, você precisa estar aqui. Não só como quem flui nos dons, mas quem deseja ser servo dos servos. Se alguém pedir para você ficar lá na recepção, você vai ficar ali, e ali vai ser a tua adoração ao Senhor. Se alguém pedir para você lavar o banheiro lá do novo imóvel, você vai lavar o banheiro, porque ali vai ser a tua adoração ao Senhor. Se você for convidado para vir aqui pregar, você vai vir aqui pregar e vai fazer isso com alegria, em adoração ao Senhor. E aí você também, como homem, vai procurar ser um homem melhor dentro da sua casa, porque isso tem a ver com maturidade, e você não pode se comportar como um menino, como um adolescente sendo um homem, como uma menina sendo já uma mulher. Maturidade. A prova veio, a prova chegou, o deserto está instalado, mas você é aquele que vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Maturidade. Maturidade. O governo apostólico, ele precisa gerar maturidade nas pessoas, seriedade, não dever nada a ninguém, não sair dos lugares dando mau testemunho, não maltratando o colaborador. Presta atenção no que eu vou te dizer. Paulo escreve à igreja de Corinto. Paulo nunca apresenta à igreja de Corinto os dons como objetivo. O objetivo era a maturidade. Para que eles fossem maduros, completos, plenos. O governo apostólico, ele não mede o sucesso pelo número de experiências e de manifestações, mas ele mede pela quantidade de pessoas transformadas pelo poder de Deus. Aquele que mentia, não. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que era áspero, ríspido, não é mais. Não é mais. E aí, Paulo escreve a essas igrejas, e essas igrejas com muitos problemas. Muitos problemas. Corinto era uma igreja que fluía nos dons de língua, profetizava, operava milagres, mas era uma igreja também de brigões, era uma igreja dividida, era uma igreja que considerava processar os irmãos.
Olha isso. Era uma igreja que tolerava pecado. Paulo não falou para esses irmãos dessa igreja: parem de fluir nos dons. Ele não disse isso. Ele ensinou aquela igreja a ser madura. Madura. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Irmãos, como é bom reuniões poderosas. Como é bom viver o que vivemos aqui há pouco e, sabe, rotineiramente nos nossos encontros. Como é bom. A questão é, para quem você está pregando o evangelho e se essa pessoa está sendo transformada? Para quem você está pregando o evangelho, essa pessoa está sendo transformada? Tem mais alguns chegando aqui falando: eu não quero a prostituição, eu não quero o homossexualismo, eu não quero mais a cachaça na minha vida, eu não quero mais o cigarro, eu não quero mais as drogas. É isso. É exatamente isso. É exatamente. Uma igreja transformada, uma igreja que continua sendo transformada, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Somos uma obra inacabada. Me ajuda a melhorar, Senhor. Me ajuda a mudar, me ajuda a melhorar. Perdoa os meus pecados. Me ajuda a ter uma fala doce. Me ajude a ter um coração perdoador. Me ajude a não ser um mentiroso. Me perdoa, Senhor. Me ajude nisso. Irmãos, vamos continuar tendo reuniões, encontros que peguem fogo. Você pode dizer amém? Mas vamos buscar em primeiro lugar se parecer mais com Jesus, se parecer mais com Ele, se parecer mais com Ele, um pouco mais com Ele, um pouco mais a cada dia. Eu sei que não é fácil, estamos numa realidade de um corpo corruptível, mas irmãos, é possível. O Espírito Santo do Senhor habita em nós. É possível sim. O governo apostólico, ele protege, ele faz tantas coisas, mas ele também impulsiona a gente para a missão. Impulsiona. Atos 13, de 1 a 3, foi lido ontem aqui. Enquanto eles adoravam, o Espírito Santo falou: quem que a gente vai enviar? Quem será? E aí quem confirma? Os líderes, a igreja. E aí quem vai então? É Paulo e Barnabé. O profético, irmãos, em Atos 13, ele gera a direção. E o apostólico transforma aquela direção em missão. Wallace, Vanessa, fiquem de pé, por favor. Em janeiro, nós vamos fazer uma viagem missionária lá para Minas, para onde eles estão. E nós vamos servir lá num final de semana. Você pode dizer amém? Amém. Nós iremos para lá. Nós já estamos orando por isso, para que Deus dê as estratégias, a forma, a maneira, para que esse tempo nosso lá seja o melhor tempo possível para a glória do Senhor. Ainda que a gente volte de lá esgotado, o Senhor há de renovar as nossas forças. Mas não estamos indo lá a passeio, para comer queijo, nem pão de queijo. Nós vamos lá para pregar o Evangelho e testemunhar do Senhor. Amém, igreja? Meado de janeiro, veja essa data aí. Paulo, ele nunca permaneceu apenas desfrutando da presença. Cada revelação produzia uma expansão.
Cada cidade alcançava, tornava-se uma nova comunidade profética. Cada comunidade gerava os seus próprios líderes. E cada líder ia estabelecendo novas igrejas. Irmãos, nós não somos capazes de fazer isso, é só o Espírito Santo. Nós não temos braços para alcançar tudo isso, mas Ele é aquele que levanta os seus servos, capacita os seus servos, unge os seus servos, e a obra há de avançar. O profético, ele enxerga os campos, e o apostólico vai mobilizar trabalhadores, vai organizar isto. Há um detalhe, irmãos. Há um detalhe importante, o livro de Atos. A gente vai ver que o Espírito Santo, ele se move com muito poder, e um poder extraordinário. Mas junto a isso, a gente vai vendo os obreiros, os servos, os presbíteros, as cartas, as organizações. A gente vai vendo as estratégias, o discipulado. A gente vai vendo a prestação de contas. A gente vai vendo a igreja avançando. E todos. Porque o Espírito Santo do Senhor, ele não está hoje sobre um, ele está sobre todos. E Ele quer usar todos. E a minha oração a tempo é: Senhor, que eu não atrapalhe o mover do Teu Espírito Santo nesse lugar. Isso é a prova, irmãos, que Deus, ele não se opõe ao avivamento e nem ao governo. Ele não se opõe, mas o governo saudável, ele é o trilho por onde o avivamento continuará avançando. Imagine uma locomotiva com grande capacidade de potência, com milhares de cavalos ali, representando a sua potência. Mas se ela estiver sem trilhos, ela se torna a própria destruição. Mas os trilhos não vão impedir ela de ser veloz, mas vão dar direção. Vão dizer para onde. Da mesma forma, o governo apostólico, ele não foi dado para limitar o Espírito, ele foi dado para conduzir esse mover de Deus, permitir, incentivar, apoiar. Vamos, eu quero ver você no seminário. Vamos. Estamos dispostos a te ajudar. Precisamos de mais obreiros. Precisamos de mais células. Precisamos de mais casas. Precisamos de pessoas que, mais do que saber o que tem que fazer, amam ao Senhor e ao perdido. Porque se não amar, não adianta saber. Podemos pedir mais fogo ao Senhor, podemos, mas o Senhor também quer enraizar os nossos fundamentos. Nós temos aqui alguns irmãos que são entendidos de programações e de sistemas. Irmãos, se o nosso olhar tiver para Ele, nós seremos como um sistema operacional que estará funcionando de dia, de tarde, de noite, com chuva, sem chuva, com feriado, sem feriado.
em dia de jogo do Brasil, em dia que não é jogo do Brasil. Porque esse sistema, ele só sabe fazer aquilo. Meu irmão, que você seja bom em apenas uma coisa: obedecer ao Senhor. Seja bom nisso. Você vai funcionar como um sistema operacional que não para, que não para, que não para de obedecer, que não para de se prostrar. Não queremos, irmãos, digo em nome de Jesus, apenas experiências extraordinárias. Eu quero que sejamos a igreja que já está preparando a próxima geração. Seus filhos, seus netos, você que está aí, com o neném aí, quase chegando. É isso. Que sejamos uma igreja profética, mas que venhamos florescer com Jesus sendo nosso Senhor. Que hajamos com fidelidade a Ele, às Escrituras, e a um governo espiritual maduro. E aí, o fogo, ele não é mais um evento, ele passa a ser uma cultura. Toda vez que nos encontrarmos, algo vai acontecer. E uma cultura que vai sendo transmitida. Eu preciso de pessoas. Quero que você se ponha de pé. Eu preciso de pessoas com visão de governo. Eu preciso de pessoas com dons. Eu preciso de pessoas que queiram pôr a mão no arado. Eu preciso de pessoas que nos ajudem para que a gente chegue na próxima fase. Eu preciso de irmãos. Eu preciso de recursos, todos os tipos. Eu preciso de unção. Eu preciso de homens sábios, de mulheres sábias. Eu preciso. Deus quer te usar. Deus quer nos usar. E eu quero orar aqui agora em nome de Jesus, por sabedoria na liderança que o Senhor há de te dar. Por sabedoria na liderança que o Senhor já te deu. Em nome de Jesus. Oh, meu irmão, eu quero que você receba, em nome de Jesus, uma capacitação para ser um gestor para a glória de Deus. Um gestor que cuide de pessoas. Um gestor que cuide das coisas do reino. Um gestor que tenha capacidade, sabedoria, direção do Espírito Santo do Senhor. Porque olha, viver a igreja aqui é fácil. Mas alguém de Deus, maduro, alguém que entende o que o Espírito quer, vai ser igreja lá fora. Eu não quero que você tenha o transbordar do Espírito Santo. Como foi dito ontem, eu quero que o Espírito Santo te tenha. Meu irmão, em nome de Jesus, IBCB, você que está aqui hoje, é com você. É exatamente com você. Você não está aqui apenas para conferir. Você está aqui para se colocar à disposição e ir para a nova fase com o Senhor. Você não está aqui para ver o que Deus vai fazer. Você está aqui para ser um canal daquilo que Deus vai fazer. Em nome de Jesus, eu quero orar por essa unção de uma visão extraordinária. Eu quero orar por isso, por um derramar sobre isso, sobre a tua vida. E se você quer isso, e se você entende esse chamado de Deus para a sua vida, talvez você não sabe como, não entende como será, mas saia do teu lugar e por favor, venha aqui à frente. Por favor, em nome de Jesus. Eu preciso de mais uma casa para abrir uma célula. Eu preciso de mais um líder de célula. Eu preciso de mais um. Eu preciso de mais um. Eu preciso de mais alguém que vai para a escola de líderes. Eu preciso de alguém. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que vai para o Pernambuco? Quem é essa pessoa? Quem é? Que não vai para lá para ser mais um membro.
vai lá para ser um pastor naquele lugar. Em nome de Jesus. Derrama, Senhor. Derrama, Espírito Santo. Amplia a visão. Derrama dom apostólico, dom de governo, dom de mestre, dom de pastoreio, dom profético, dom de evangelista. Ajuda os teus filhos. Ajuda os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. A obra do Senhor é um milagre feito a muitas mãos. Apresente a sua mão para o Senhor agora em nome de Jesus. Fala: Senhor, eis-me aqui. Me dê um pouco mais, Senhor, que eu quero. Me dê um pouco mais que eu preciso. Me dê um pouco, Senhor. Eu sei que o Senhor quer dar para alguns aqui, mas entrega na minha mão também. Edinho, por favor, olha para mim. Você precisa avançar naquilo que Deus já falou para você. Não é uma nova profecia. Não é. É a que já foi dito. Toma posição nela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cadê Cíntia? Onde está a Cíntia que eu não estou vendo? Pede para a Cíntia vir aqui, Cíntia. Não pode? Aparece aí, Cíntia. Cíntia, ela não está aqui. Oi? Está lá do outro lado, na sala de oração? Amém. Está guardado aqui, vai ser entregue. Em nome de Jesus. Irmãos, aonde você está? Olha aqui para mim. Aonde você está? Pela fé. Como tem muita gente aqui, muita gente. Pela fé, eu quero que você dê um passozinho assim, ó, pequenininho para frente. Pela fé, um passozinho para frente. Olha para mim agora. Você não vai mais voltar para trás. Parece que foi um passo pequeno, mas não foi não. Você se moveu em Deus. Não foi um passo pequeno, viu, Gabriel? Você se moveu em Deus. Nós estamos indo para nova patente, para nova fase, para algo a mais que o Senhor quer, que vai exigir de nós responsabilidade, demanda, sacrifício, oferta, uma nova oração, uma nova leitura da palavra, uma nova entrega, uma nova oferta. Mas que aquele que começou a boa obra, ele vai ajudar a gente até o final. Irmãos, em nome de Jesus, talvez você sabe tudo como fazer. Sabe tudo. Sabe tudo. Mas está faltando em você começar a dar esse passo que você deu aqui agora. E começar a fazer. E começar a ser em Deus. E começar a fluir em Deus. Você pode pular. Você pode fluir. Mas você não pode parar de avançar no crescimento e na graça, na palavra, na oração. Seus joelhos precisam ter marcas, seus olhos precisam estar marejados, suas mãos precisam estar estendidas para abençoar alguém. Minha filha, Deus tem visto o seu crescimento. Deus tem visto a sua entrega. Ele está muito feliz com a irmã. Eu sei que não está sendo fácil. A sua igreja está muito feliz com você. Permaneça fiel como a irmã tem sido fiel. E o que a irmã aguarda em Deus, a irmã vai receber de Deus. O que a irmã espera no Senhor, continue esperando. O Senhor, Ele é bom, Ele é perfeito. E Ele tem para a sua vida. Continue. Você é uma escolhida do Senhor para pastorear a sua casa também. E você sabe muito bem disso. Ame mais. Quando não estiver aguentando, peça mais amor, que Ele vai te dar. E você vai conseguir. Ele é contigo, porque é Ele quem está agindo através de você.
Irmãos, coloque a mão assim na sua boca, assim, fala assim: Senhor, perdoa os pecados dos meus lábios. Não deixa eu ser mais um grosseiro. Não deixa eu ser mais um ríspido no falar. Não deixa eu maltratar ninguém com os meus lábios. Fala, não deixa eu levantar a minha voz para maltratar ninguém. Continua com as mãos nos seus lábios. Fala assim: esses lábios é para proclamar a tua palavra, é para falar do teu amor, em nome de Jesus. É para fluir nos dons, é para testemunhar do teu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Conserto e avanços. Consertos e avanços. Consertos e avanços. Em nome de Jesus. Receba a direção de Deus. Receba a unção do Senhor. Receba dom de governo. Receba dom de administração, de gestão, de pastoreio. Receba a porção dobrada do amor do Senhor, para você amar as coisas de Deus, amar o Senhor, amar as pessoas, amar aqueles que não merecem, amar aqueles que não são bons. Que você receba esse amor. Receba o dom desse amor. Receba o dom desse amor. Olha, meu irmão, todo perdido que está perto de você, se ele não encontrar Jesus, ele continua perdido. E o seu ministério, a sua missão, é aqueles que estão perto de você, não é aqueles que estão longe de você. Se você não se importa com esses, olha a contradição. Abra sua boca, pastoreie essas pessoas. Sirva elas, ama elas, convide elas, fale de Jesus para elas, em nome de Jesus. Eu imagino que alguns desses dons eu tenho, talvez uns mais, outros menos. Não gostaria de me posicionar em relação a isso. Eu só sei que eu preciso melhorar. Eu sei que eu preciso orar mais, jejuar mais, buscar mais. Eu não quero levantar uma bandeira de forma alguma. Não me sinto bem com isso. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Eu acho que se eu conseguir, junto com os irmãos, ser servo, eu acho que eu alcancei o ápice, o melhor de tudo. E aí, ora o Senhor vai me usar numa área, ora vai usar em outra, e assim também vai ser com você. Mas que sejamos ferramentas nas mãos de Deus, que haja harmonia na nossa caminhada, que um proteja o outro, que um cuide do outro. Aquele que o negócio dele é evangelizar, que a gente ore por ele e abençoe a vida dele. Aquele que o negócio dele é só pastorear, que o Senhor use a vida dele. Aquele que sabe, ele flui no sobrenatural, que o Senhor use a vida dele. E aquele que, olha, o negócio dele é estudar e ensinar, que Deus use a vida dele. Mas aquele outro que ele sabe, ele é um gestor, ele governa, ele orienta, ele dá a direção, que o Senhor use a vida dele. Não pode faltar nenhum e não pode faltar o outro. E Deus derrame sobre nós o que a igreja nesse tempo precisa para a próxima fase. Que Deus te abençoe, igreja, em nome de Jesus. É um prazer servir a Jesus junto com vocês. Vamos aplaudir o Senhor? A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Você consegue dar um abraço aí quem está perto de você? Eu nasci pra te adorar.